Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A polícia peruana anunciou a apreensão de um carregamento de mais de 6 toneladas de barbatanas de tubarão, que seriam exportadas ilegalmente para a Ásia. Segundo as autoridades, trata-se de um dos maiores carregamentos já encontrados, avaliado no mercado asiático em cerca de 8 milhões de dólares, mais de 42 milhões de reais. O material estava escondido em um armazém clandestino dentro de uma casa no Porto de Cachau, vizinho à capital Lima. Na operação, 3 peruanos foram presos e estão sendo investigados por suspeita de integrar uma organização criminosa dedicada ao tráfico desse produto. As barbatanas de tubarão são altamente valorizadas no mercado asiático por suas supostas propriedades afrodisíacas. Segundo a Organização Internacional de Proteção Marinha Oceana, 66 espécies de tubarão são encontradas no Peru, das cerca de 400 que existem em todo o mundo. E mudando de assunto, no Rio de Janeiro, uma mãe denunciou o próprio filho para a polícia. Ela reconheceu o rapaz ao ver as imagens do assassinato de uma mulher que estava com um carrinho de bebê. 2 homens foram presos na última segunda-feira, acusados de assassinar Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 25 anos, em Sepetiba, na zona oeste do Rio. A vítima foi morta com um tiro na nuca, enquanto caminhava com um filho de 1 ano e 8 meses em um carrinho de bebê. Eric Santos Maria, apontado como o piloto da moto usada no crime, teve a prisão temporária decretada e se entregou à polícia. David Souza Malto, suspeito de ser o autor do disparo, também se entregou em uma lanchonete em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A prisão de Davi só foi possível graças à denúncia feita pela própria mãe dele, Kelly Silva de Souza. Ela reconheceu o filho nas imagens de câmeras de segurança divulgadas pela polícia. Já a Polícia Civil diz ter identificado o mandante do assassinato de Laís. Segundo as investigações, Gabriele Cristine Pinheiro Rosário é a atual companheira do pai da criança e teria encomendado o crime para ficar com a guarda da filha da vítima. De acordo com a polícia, Gabriele arquitetou todo o plano e ofereceu cerca de 20 mil reais aos homens para executarem. De acordo com a Delegacia de Homicídios da capital, Eric e Davi confessaram o crime. E uma família passou por um grande susto em Santa Catarina. Eles ficaram presos a cerca de 100 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares, em um brinquedo do Beto Carreiro World. Já pensou você ficar parado, suspenso, em mais de 100 metros de altura? Foi o que uma família passou essa semana no Parque Beto Carreiro, aqui em Santa Catarina, o maior parque de atrações da América Latina. Uma família que estava numa atração chamada Big Tower, onde é uma torre bem alta que ela desce numa velocidade de 120 km por hora, ficou lá presa por cerca de 20 minutos. 2 irmãos ficaram na atração aí surpreendidos por um sistema de segurança, segundo o parque, que foi acionado e por isso o brinquedo teria travado ou então acionado a sua trava de emergência até que algum problema fosse solucionado. Os irmãos conversaram e disseram que foram momentos ali realmente de pânico. Imagina, você ficar 20 minutos em pleno ar a mais de 100 metros do chão. Então, esse problema, de acordo com o parque, foi solucionado sem demais intercorrências. A família foi toda ela assistida, mas o medo foi grande na situação, Ninguém ficou ferido, todo mundo foi atendido até pelos socorristas do parque, que disse que isso não costuma acontecer, mas se caso precise, é uma das travas de segurança do equipamento. A Big Tower é um dos mais atrativos, procurados aí do parque, um dos maiores atrativos procurados dentro do parque por esse potencial, por essa potencial sensação de adrenalina que causa. Eu simplesmente já estive lá, não tive coragem de ir na Big Tower e agora também vou dar uma seguradinha aí também, acho que não vou ter mais coragem não, mas tá tudo certo. O Beto Carreiro é um dos parques com o maior sistema de segurança aqui da América Latina e um dos mais atrativos. Inclusive, nessa época do ano, é difícil até mesmo conseguir hospedagens, até porque o clima já começa a esquentar e ali as áreas
próximos a Penha, Balneário Camboriú, já começam a receber um fluxo grande de turistas e até o parque tem as suas atrações de final de ano, enfim, sem dúvida nenhuma uma singularidade que o nosso Brasil tem e o Sul também pode aí ter sua representatividade mundial. E moradores do sul do país foram surpreendidos por um clarão no céu. O brilho forte veio de um meteoro que explodiu ao entrar na atmosfera e as câmeras de um observatório registraram o fenômeno. O meteoro cruzou o céu entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina por volta das 3 da manhã. Uma câmera do Observatório Espacial Hellerjang, que monitora esses fenômenos no sul do país, registrou o momento em que o meteoro risca o céu e explode. Tudo aconteceu muito rápido, durou menos de 3 segundos, mas o clarão foi tão intenso que pôde ser visto de várias cidades gaúchas e catarinenses. Segundo os astrônomos, o meteoro entrou na atmosfera a quase 90 quilômetros de altitude e explodiu pouco depois, já a cerca de 52 quilômetros de altura. Os pesquisadores também conseguiram identificar a composição do meteoro, uma mistura de pedra e metal, com sódio, ferro e magnésio, elementos que ajudam a explicar as cores vistas no céu. E mudando de assunto, chegou ao fim a queda de braço entre a gestão do prefeito Ricardo Nunes com os aplicativos de transporte. Isso porque o STF formou maioria para declarar que é inconstitucional a lei que dava autonomia aos municípios de São Paulo para regulamentar o uso de motos de aplicativo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e declarou que é inconstitucional a lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas em 23 de junho desse ano, que dava autonomia aos municípios do Estado de São Paulo para regulamentar o uso de motos por aplicativo. O relator do projeto, o ministro Alexandre de Moraes, concordou que o argumento da Confederação Nacional de Serviços invadiu a competência exclusiva da União, e os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator. Moraes já havia suspendido a norma em caráter liminar, pois entendeu que a regra violava os princípios da livre concorrência e observou que regulamentar ou restringir o transporte por motos não é decisão do município ou do estado, pois contraria a legislação federal. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a desavença entre a gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e as empresas de transporte por aplicativo na capital paulista chega ao fim. Apesar da Confederação Nacional de Serviços apontar que o decreto fere princípios de direito de escolha do consumidor, a gestão do atual prefeito alegou que o decreto era válido com base na Constituição Federal e sustentou que a medida buscava reduzir o número de acidentes, preservando a saúde pública. O Tribunal de Justiça declarou inconstitucionalidade no decreto, mas destacou que o serviço precisa ser regulamentado. O tribunal também adiou os efeitos da decisão para 90 dias após a publicação. Então, o decreto de Ricardo Nunes continua valendo até lá, com os aplicativos sendo impedidos de circular pela cidade. E a última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha uma boa manhã e até mais!